Foi bem rápido e já estamos de volta aqui ao vivo no segundo bloco do programa Saúde Master, edição de número 76. Só para visualizar aí na tarja os vários modos de interação, nós temos aquele que hoje é um dos principais, ele soma nessa história, que é o código QR. É só apontar aí a câmera do seu celular para o código QR, faça o teste. Vai cair aqui a sua dúvida, a sua colocação no nosso WhatsApp aqui na bancada e a gente faz de forma inteligente, no decorrer da pauta do programa, essa interação. Podem ter certeza. E hoje também à noite, como sempre, nós estamos ao vivo também no Facebook. O endereço aí está aparecendo para quem quiser observar e todos que estão nesse momento conectados também ao YouTube em TV Masterplay e no endereço da internet para todo o planeta Terra em tvmaster.tv. Portanto, a interação, eu sempre digo, é totalitária. Vou repetir mais uma vez, as imagens todas que irão aparecer no decorrer do nosso programa, sempre elas são imagens licenciadas, ou seja, elas são imagens autorizadas e isso nos dá todo o respaldo e toda a legalidade. Portanto, o programa Saúde Master realmente se preocupa e sempre iremos nos preocupar com todo esse aspecto, através da nossa direção, aqui a nossa diretora, a Verônica Amorim. E agradecendo a todos que estão trabalhando. Já está aqui ao meu lado, pela segunda vez aqui, e haverá com certeza, viu, doutor, uma terceira, uma quarta, se Deus quiser, o doutor Ricardo Azevedo. Na última vez, doutor, muito obrigado, viu, doutor? Na última vez aqui, eu passei, assim, sem exagero, uns 5 minutos lendo o currículo do senhor. Hoje, para a gente responder mais perguntas, a gente vai ser mais objetivo. É lógico, o senhor de formação é oftalmologista, mas tem várias vertentes aí, vários títulos. Eu considero o senhor quase que um cientista, viu, doutor? Além de um grande pesquisador. Doutor Ricardo, muito obrigado. Obrigado a você, Fábio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você e com a sua distinta audiência, mais uma vez. Doutor Ricardo, é lógico que até foi o senhor mesmo que sugeriu, né, baseado nos entendimentos, na pesquisa, nas ligações que o senhor tem, tanto no Brasil, na Paraíba e no mundo, nos Estados Unidos, em relação à vacina. E o doutor chegou para mim e disse, Fábio, vamos fazer um bloco para tirarmos dúvidas, além de fatos bem relevantes que o doutor está trazendo aqui. Vocês vão ser sabedores daqui a instante sobre as vacinas do nosso Brasil. Portanto, esse será o tema e todos já podem começar a interagir. Doutor, antes da primeira pergunta, doutor, eu estou com um pouquinho de inveja, mas já estou mais seguro que o senhor está vacinado, não é isso, doutor? Estou sim. Semana passada eu tomei a minha primeira dose de vacina. Estou aguardando agora 4 semanas para tomar a segunda. 4 semanas, né? Exatamente. E vai ter a vacina, com certeza. Terá, né? sim, terá. E eu espero que tenha para cada vez mais brasileiros, mais paraibanos, né? A vacina faz uma grande diferença principalmente nos proteger de formas graves. Agora, nem pela vacinação, nem pela primeira dose, nem pela segunda dose, você me verá aqui sem usar máscara. É verdade. Então, porque a vacina ela tem um efeito protetor, mas ela foi testada em pessoas, e o contexto que ela foi testada eram pessoas profissionais de saúde e todos estavam usando máscara, então a gente sabe que ela protege nessas circunstâncias, mas ainda não tem dados mostrando que elas têm efeito protetor em um comportamento de menos proteção, de menos exposição viral. Muito importante esse recado, esse alerta, né? Com a experiência toda e o conhecimento do doutor Ricardo Azevedo. Doutor, eu estou vendo aqui o contadorzinho das vacinas do Brasil, né? Deixa eu passar aqui para eu dizer um número, vai chegar num número bem interessante. Nesse momento nós temos no Brasil 1.200.000 vacinados. Como é que o senhor está vendo esse número? Vamos atingir a meta? Qual é o pensamento do senhor? Olha, é um número bom, ainda mais ele pode ficar melhor, né?
na realidade, infelizmente, dentro desses 1.200.000 vacinados, ainda não estão aquelas pessoas que mais morrem por Covid. Essa é a triste realidade, né? Estão as pessoas, os médicos, os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, algumas comunidades que têm um sistema imunológico mais destreinados, que são como no caso dos indígenas, mas ainda não chegou àqueles que mais morrem, que são os idosos. Tá? Os idosos, né, doutor? Doutor, é lógico que a gente vai começar, e esse é o motivo, será o motivo da primeira pergunta. Doutor, vamos começar fazendo uma análise em profundidade, né, mais acessível para todo o público, da nossa vacina aí já em evidência, a Coronavac. Como foi que o senhor viu esses índices de proteção da vacina? Eu vejo aqui esses índices que seriam, para todos os casos, 50,38%. Parece que a gente bateu bem na trave ali, doutor, mas o senhor vai dizer. E diz, para sintomas leves, a eficiência de até 78%. E para sintomas graves, 100%. O senhor acredita mesmo nesses números? E aí, doutor? Acredito, porque claro que é um estudo que ainda está em andamento, mas, de fato, você vê um efeito significativo, principalmente em proteger as formas graves. Sob o nosso ponto de vista, esse é o mais importante, não é? Mas essa eficácia global de 50%, né, a gente tem que sempre levar em consideração o quê? Que as pessoas, elas ainda vão, mesmo vacinadas, ainda vão ficar expostas e ainda vão ficar também susceptíveis a transmitir a doença. Então, por isso que é tão importante que mesmo vacinadas as pessoas se protejam. Como a gente falou no outro programa, não é interessante que a gente fique transmitindo, que esse vírus fique circulando, né? Até agora não há evidência clara de que nenhuma dessas cepas mutantes do vírus, nenhuma dessas variantes desenvolveu algum tipo de mecanismo biológico para contornar os efeitos das vacinas. Então, a gente não pode também abusar muito da sorte e deixar que esse vírus fique circulando por muito tempo. Então, é importante, né? A vacina vai nos dar essa proteção, principalmente para casos mais graves, né? Você vê que nesse estudo da Coronavac foram cerca de 12.000 pessoas vacinadas, você não teve nenhum óbito, nem entre placebo, nem entre vacinados, né? Mas, de fato, você teve mais formas graves no grupo placebo, no grupo de vacinados você não teve praticamente formas graves. Então, isso é muito importante, né? Agora, um outro aspecto muito interessante que vale salientar a gente precisa sempre ver os estudos clínicos da forma como eles foram feitos, no contexto em que eles foram feitos. Então, no caso do estudo da Coronavac, ele foi feito com voluntários adultos com a média de 39 a 40 anos de idade, né? A maioria deles profissionais de saúde como nós, são bem treinados, nós sabemos como nos proteger, sabemos como usar a EPI, então foram pessoas que estavam protegidos e expostos, embora expostos a cargas virais altas, mas menos expostos no ponto de vista de saberem usar devidamente os equipamentos de proteção individual como máscaras. Doutor Ricardo Azevedo, é lógico que nós sabemos, eu acho que foi um critério de eficiência maior. Por exemplo, o senhor vai tomar a segunda dose com 28 dias, não é isso? Em média, se viu que seria melhor a título de proteção do que com 14, 15 dias. Qual é a análise balizada do senhor? Existem duas formas de ver isso. Uma análise científica e olhando para os dados de estudos que mostram o mecanismo de resposta, o tipo de resposta imune que a vacina gera. Isso aí foram estudos anteriores, nós chamamos de estudos de fase 2, são estudos em que menos pessoas são testadas, mas você extrai mais informação dessas pessoas e utiliza variações, um número maior de variações e combinações de como a vacina é usada. Então, nos estudos de fase 2, se mostrou que, de fato, a resposta imune era melhor depois de 28 dias. Então, por isso que, além da questão
do mecanismo de ação, da resposta imunológica, tem também a questão de saúde pública. Então, isso aí alivia o sistema de saúde pública se você pode vacinar as pessoas com um intervalo maior, né? Dentro desse intervalo, você consegue entregar a vacina e vacinar mais pessoas ainda. Então, isso é muito importante, principalmente no contexto que nós vivemos de uma pandemia que está desenrolando tão rápido, né? E está evoluindo muito rápido. Doutor Ricardo, quando eu divulguei, a gente sempre faz com uma certa antecedência que o senhor estaria aqui, e vieram muitas perguntas, né, inevitáveis a título da vacina, ou seja, das vacinas. E uma das coisas que foi muito enfática, até comentamos aqui com a doutora Alice, em relação às gestantes. O que é que me parece? Na vacina, a Coronavac, quase não se fala, ou seja, que uma gestante, teoricamente, poderia tomar a vacina. Já na de Oxford, a bula parece que recomenda não tomar essa vacina. Como é que o senhor vê no caso das gestantes, das lactantes? E aí, doutor? A gente tem que lembrar que ambas as vacinas que nós temos aqui foram aprovadas em caráter emergencial, não é? Então, em caráter emergencial significa que os estudos estavam em andamento e alguns dados ainda não eram conclusivos. Tanto se aplica a eficácia quanto segurança. No caso das gestantes, em primeiro lugar, as gestantes elas são grupos que nos testes clínicos muitas vezes elas são testadas em uma quarta fase do estudo, que é quando você já tem o produto aprovado. Por uma questão de segurança, isso aí tornou-se uma rotina. Então, essas vacinas não foram testadas em gestantes. Então, por essa razão, pelo fato de não haver dados que comprovem a segurança em gestantes, especificamente, então por isso que elas não têm sido recomendadas para ser usadas em gestantes. Doutor, pois não, doutor. Existe um outro motivo também, é que quando você faz análise de risco, as gestantes são mais jovens e a mortalidade de gestantes é relativamente baixa por causa da idade. Né? Entendi. Então também tem esse outro fator. Né? Então, quando você coloca risco-benefício na balança e a ausência de dados que estratifiquem esse risco, então não há muita justificativa para se usar a vacina em gestantes ainda. Né? Doutor Ricardo, a outra pergunta, lógico, somos sabedores dos acontecimentos assim tristes, né, muito tristes, de Manaus, da cidade de Manaus. E lá já foi detectada uma variante aí, né, do Covid. Pelo que eu li, essa vacina, me refiro à vacina, não a de Oxford, certo? Ela estaria preparada para essa variante, ou seja, as pessoas, uma vez vacinadas, porque eu li também, doutor, no caso da Coronavac, que parece que eles já vão ou estão se preparando para uma vacina, para uma adaptação, talvez, dessa vacina, que iria imunizar também para essa variante do vírus. E aí, doutor? Sim, a vacina, ela tem um efeito amplo, né? Ela provoca uma resposta imune policlonal. Então, existem vários clones, várias linhagens linfocitárias que podem responder a variantes, a mutações virais. Então, não há nada que prove que as vacinas não funcionem contra a mutação A, B ou C. Né? Agora, dependendo do tipo de mutação e da forma como ele desorganiza a cadeia proteica, né, a estrutura do vírus, ele pode fazer com que o vírus torne-se, digamos, imperceptível a resposta imune que a vacina cria no organismo. Então, não há, de fato, nada que demonstre que essas mutações se tornaram resistentes às vacinas, deixaram a doença resistente à vacina. Né? E também existe muita especulação sobre o real papel das mutações na gravidade da doença, né? Porque alguns gestores têm culpado, né? E sempre é mais fácil você culpar o vírus, né? Por algum descontrole, algum erro gerencial da crise que aconteceu. Então, esse mesmo problema está acontecendo neste exato momento na Inglaterra e em Manaus. Né? Você teve ali erros gerenciais de crise e, ao mesmo tempo, também versões mutantes do vírus. Tá? Então, talvez
agora nós não poderemos dizer, mas mais na frente é que nós realmente poderemos dizer de quem é a culpa, né, quem é o culpado por essa crise humana que aconteceu nesses lugares. Inclusive, doutor Ricardo, no caso mais específico de Manaus, né, e em vários locais do Brasil, a gente vê com muita tristeza as pessoas que não são prioritárias, né, são muitas as denúncias, furando a fila, né? Eu conheço até pessoas, conheço realmente, não vou dizer o nome, pessoas de Manaus que foram vacinadas, mas que não poderiam ser vacinadas. Tanto que nessa noite, né, o Ministério Público decretou a prisão do prefeito de Manaus. Tanto a gente nota que realmente no Brasil, doutor, parece que acontece de tudo. E aí, doutor? Infelizmente é uma ingerência disseminada, né? A impressão que nos causa é que o erro humano, o erro gerencial, ele tem causado mais danos do que a própria epidemia. Então, isso tem algo que nós teremos que avaliar, reavaliar ao longo do tempo. A história vai nos mostrar, né, quem cometeu mais, quem foi responsável por mais perdas de vida, se foram os humanos em suas respostas à epidemia, ou respostas, a falta de resposta, ou excesso, ou se foi o vírus, né, com de fato o seu comportamento biológico e seus danos causados através da doença. Doutor Ricardo, estão chegando várias perguntas aqui, outra que chegou com muita incidência, se a pessoa que está com a doença, com Covid, ele pode tomar a vacina ou em que momento ele poderá tomar a vacina. E também, nesse contexto, estão falando aqui pessoas que estão com possíveis sintomas, mas não sabem ainda se estão ou não com a doença. Podem tomar a vacina? Qual a avaliação do senhor? Não, elas não devem tomar a vacina, não é? Aconteceram em alguns estudos situações em que os voluntários eles foram recrutados em momentos em que eles estavam com alguns sintomas leves, e poucos desses casos, de fato, tiveram a doença confirmada depois que eles já tinham tomado a vacina, sem grandes problemas, mas não existe nada que demonstre que a vacina, nesses casos, seria segura ou eficaz para proteger a doença que já está em andamento. Então, você vê que nos estudos em que foi feito, principalmente os estudos que levaram à aprovação dessas duas vacinas, a maioria dos voluntários, eles de preferência, por um motivo óbvio, porque a resposta, o desfecho que se buscava nos estudos era exatamente a ocorrência da doença. Então, sempre foi dado prioridade aos indivíduos que não tinham tido a doença, justamente para permitir esse acompanhamento e a avaliação do desfecho final, que era o desenvolvimento ou não da doença. Mas nós estamos, de maneira geral, utilizando a vacina mesmo para pessoas que tenham tido a doença, mas há mais de um mês. Doutor Ricardo Azevedo, quando o senhor chegou aqui, né, a momentos anteriores aqui do início do programa Saúde Master, eu perguntei ao doutor, por que o senhor não esperou mais um pouquinho pela de Oxford, ou seja, a eficiência relativa é bem maior, e o senhor, de forma muito inteligente, e vai ser, creio que será uma informação em primeira mão, que os senhores estão tentando em relação à vacina. Eu queria que o senhor explicasse, em relação à vacina de Oxford, o que é ou qual é a tentativa em relação, creio, aos idosos. Não é isso, doutor? Isso mesmo, Fábio. Essas vacinas, embora elas tratem, elas previnam a mesma doença, mas o mecanismo de ação delas confere a elas alguns efeitos bem diferentes, né? Então, a forma como elas provocam o sistema imunológico é diferente. A vacina de Oxford, ela tem um papel maior, né, em promover as respostas imunológicas mais intensas e mais duradouras, tá? Então, isso aí é especialmente relevante e importante para aquelas pessoas idosas, porque essas pessoas idosas sofrem, é um processo natural que chama-se imunossenescência. É uma dificuldade de resposta, e muitas vezes uma resposta imune que não é tão precisa. Então, isso faz desse tipo de vacina, como a vacina de Oxford, que é uma vacina de adenovírus, com potencial maior de proteger as pessoas idosas, né? Então, a gente tem um estoque limitado dessas vacinas. Então, a gente não tem uma perspectiva
de ter um acesso maior no futuro próximo a essas vacinas. As vacinas de Oxford, elas foram testadas em um número maior de idosos. Então, quando você faz uma análise dos estudos, infelizmente, a vigilância, a Anvisa, não fez esse tipo de análise mais pormenorizada, vendo também mecanismos biológicos por trás das vacinas. Então, ficou essa lacuna e estão tratando as duas vacinas como o mesmo produto, mas não são. A vacina de Oxford, ela foi testada num número maior de idosos e foi testada se utilizando de marcadores de resposta imunológica que mostraram que os idosos responderam, os grupos de idade mais avançada, como acima de 70 anos, responderam a ela com a resposta imune tão boa, tanto do ponto de vista moral, a resposta com a produção de anticorpos, quanto do ponto de vista celular, que é a resposta com a produção de linfócitos, que dá uma memória de mais longo prazo. Então, alguns estudos mostram que os idosos, eles responderam de forma tão boa quanto os indivíduos adultos e os mais jovens. Então, essa vacina, ela se torna um candidato melhor para a utilização em idosos, porque ela, de fato, tem o maior potencial de proteger os idosos. Agora, ela não foi provada no estudo de fase 3 de forma conclusiva, a aprovação foi emergencial, os estudos não terminaram, mas ela não foi conclusivamente mostrada ter um efeito protetor sobre idosos. Já do outro lado, a Coronavac, que é uma vacina que foi testada prioritariamente em adultos, ela não existe uma base científica, uma base biológica, né, imunológica muito forte, que aponte que essa vacina vai ter uma chance de proteger os idosos, uma chance razoável de proteger os idosos. Tá? Então, os estudos que foram feitos na fase 2 foram estudos em pessoas jovens com média de 40 anos, e da fase 3 foi um estudo que foi feito com pessoas também na faixa de 39 anos, e com idosos acima de 60 anos, apenas 180 pessoas foram inoculadas com a vacina da Coronavac. Né? Então, entre as duas, então vamos estabelecer aqui que o ponto de corte, a nota de corte para vacinas de eficácia global é 5. Né? Então, tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford atingiram a nota de corte. Né? A Coronavac teve uma nota de 5,4 e a vacina de Oxford teve uma nota em torno de 7,4 também. Né? Então, ambas atingiram essa nota de corte. Ambas em adultos, né? Isso foi de maneira global, em populações prioritariamente adultas. Tá? Ainda não houve significância, não foi conclusiva essa nota de corte para nenhuma das duas vacinas. Tá? Então, na nota, se você revisar todos os dados precedentes das vacinas que foram disponibilizados à comunidade científica até o momento, eu diria que de 0 a 5, talvez a vacina de Oxford receba uma nota de 4. Tá? Interessante. Então, a gente, em potencial de proteger idosos. Enquanto a vacina da Coronavac, as evidências estão mais contra do que a favor em apontar um efeito protetor. Então, na nossa opinião, nós temos sido muito insistentes e persistentes de que qualquer dose dessa vacina de Oxford, e ela tem um potencial, de fato, de proteger formas graves em idosos, um potencial alto, e cada dose dessa vacina de Oxford deveria ser destinada a idosos, tá? Principalmente idosos acima de 80 anos, que aqui na Paraíba, 3 a cada 10 estão morrendo por Covid. Né? Nós já perdemos aqui na Paraíba 1,5% da nossa população de idosos acima de 80 anos. Né? Então, é muita gente. Então, quando você faz uma estimativa de... talvez as pessoas não estejam acostumadas a pensar um pouco além do que leem, do que recebem de Brasília, Verdade. Mas quando você tem que criar uma política de saúde pública, você tem que considerar os recursos que você tem em mãos e a quantidade de vidas e o efeito, o impacto que você pode causar com eles. Existe uma fórmula que em medicina nós chamamos NNT,
Certo. que é o número necessário para tratar. Então, quantas pessoas você precisa tratar para atingir aquele resultado desejado. Tá? Então, eu fiz uma pequena análise baseada aqui nos nossos dados da Paraíba, né, para mostrar que, se nós utilizarmos essas 36 mil doses da vacina de Oxford que o Estado da Paraíba recebeu em idosos acima de 80 anos, nós salvaremos 523 vidas. Isso é muito interessante, doutor. Eu queria que o senhor repetisse. Eu acho que esse momento ele é fundamental para a Paraíba. Por favor, doutor. Exatamente. São as mesmas 36 mil doses, se forem utilizadas para idosos acima de 80 anos, têm um potencial de salvar 523 vidas. Tá? Se for usada entre pessoas de 70 e 80 anos, você salvará com cada 36 mil doses em torno de 230 vidas. Tá? 230 vidas. Tá. Se você utilizar essa vacina num público-alvo entre 60 e 70 anos, isso aí já vai cair para em torno de 100 vidas. Entendi. Tá? Entre 50 e 60 anos, você vai ter aproximadamente 50 vidas. Tá? E na minha faixa etária, entre 40 e 50, você vai ter aproximadamente 23 vidas. Tá? Então, se você tem 36 mil vacinas, o que é que você faria com ela? Você utilizaria em pessoas que têm acima de 80 anos para salvar 500 vidas, ou você vai utilizar em pessoas como eu, que nós respondemos, nós sobreviveremos com a vacina da Coronavac? Ótimo, doutor. Então, é muito óbvio que o raciocínio aí é muito claro. Né? Infelizmente, não é claro para todos, né? Mas a gente está tentando passar essa lógica, né? Passar esses números, porque é aí que entra a pessoa do gestor. Né? O gestor ele tem que entender esses números para tomar decisões corretas. Doutor Ricardo, eu ainda quero, em cima desse aspecto, eu julgo da maior importância. Ele está lidando com vidas. Por isso que eu gosto em ter o doutor Ricardo aqui, porque é uma inteligência, é uma sabedoria. Eu fico muito contente, estou até emocionado, viu, doutor? Sinceramente. Doutor, vamos repetir. Seria muito inteligente e um ato até pela vida, vamos pensar na Paraíba, se a Paraíba conseguisse reservar a vacina de Oxford para a população idosa. É isso, doutor, em síntese? Exatamente, é perfeitamente isso. Tá? Eu acho que isso aí, se você me perguntar qual a melhor forma, tem outra vantagem aí, Fábio, que é o seguinte, que a vacina de Oxford, ela foi muito bem mostrada, né, que ela, após uma dose, você tem um efeito dentro de 4 semanas de proteção. Então, e a segunda dose você só precisa administrar 3 meses depois. Então, a melhor forma de você resgatar, evitar mais perdas de vidas, esse sangramento que a gente tem tido aí na mortalidade dos idosos, para daqui a 4 semanas, seria hoje a gente começar a vacinar os nossos idosos acima de 80 anos. Você pode ter certeza que, se nós fizermos isso, existe uma chance altíssima de que até o final de fevereiro, até o tão celebrado Carnaval, né, que esse ano nós não teremos, certo, mas até lá nós teremos aí uma queda na mortalidade de idosos, né, em torno de, principalmente desses 80 anos, em torno de 80%. Tá? Então, isso reduziria a nossa mortalidade a praticamente pela metade, porque essas pessoas elas são responsáveis por 50% dos nossos óbitos, hoje por Covid. Tá? Entendi. Doutor Ricardo, vamos ainda dentro desse contexto, porque estão chovendo perguntas aqui. Para isso se concretizar na Paraíba, eu sei que depende, creio, do poder municipal, prefeitura, também do nosso governador e talvez, doutor, principalmente também do Ministério da Saúde, do governo federal. Como poderíamos aqui, através dos meios de comunicação, né, nós temos um certo poder, o poder da informação, como poderíamos concretizar essa história aqui na Paraíba, doutor? Olha, Fábio, é uma boa pergunta essa para você fazer para um médico e pesquisador, tá? Mas eu vou falar talvez como médico agora, tá? Se eu fosse hoje num posto de vacinação e me oferecessem para eu me vacinar com a vacina de Oxford, eu acharia uma falta de ética da minha parte, tá? Eu também, tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista moral e técnico, né?
Eu consideraria inaceitável da minha parte aceitar que me vacinassem com aquela vacina, enquanto aquela vacina poderia ser usada para um indivíduo idoso e ter um maior efeito protetor sobre a vida dele. Eu consigo sobreviver com a Coronavac. Eu consigo sobreviver sem a Coronavac. E você vê que no estudo da Coronavac, ninguém morreu no grupo placebo. Você teve formas graves, mas ninguém morreu no grupo placebo, né? Foram profissionais de saúde, então eu conseguiria sobreviver. Claro que eu acredito na vacina da Coronavac, eu acredito que ela funciona para mim, e então seria um absurdo da minha parte, né, aceitar que me vacinasse com a vacina e tirar essa vacina de um idoso, de alguém que poderia se beneficiar e sobreviver realmente de forma impactante, né, com o uso dessa vacina. Então, aí vem no lado individual. Eu acredito que nós, como sociedade, nós temos que pensar nisso, né? Então, mas a questão da decisão da autoridade ou da prerrogativa, isso talvez já foi algo que veio sem uma distinção de Brasília, do Ministério da Saúde. Tá? Então, eu não sei por que motivo, se foi o caráter emergencial, né, ou a incerteza de que tipo de vacinas nós iríamos eventualmente receber aqui, mas me parece que o problema veio do lado de cima. Mas o problema vindo do lado de cima, né, nós como médicos sempre pensamos assim, porque nós pegamos muitos problemas que vêm de cima. Mas isso não nos dá o direito de ser omissos. Entendi. Né, nem de ser negligentes. Então, a gente vai ter que observar para ver na cadeia de comando, né, se as autoridades, os gestores, quais são aqueles que vão realmente, né, largar de lado ali aquela tendência de inércia, né, ou de indiferença, né, que muitas vezes atravessa a linha da omissão, se não da negligência, e tomar a decisão correta, usar da criatividade, Fábio, para tomar a decisão e fazer a coisa certa acontecer. Né? Porque a gente vê que não falta criatividade para se fazer coisas erradas. Verdade, né? verdade. Então, as pessoas poderiam agora se utilizar da criatividade para fazer a coisa certa acontecer, a coisa correta, a coisa ética e humana. Eu fico pensando, doutor Ricardo, que talvez, né, não entendo plenamente, que o governo do Estado, que estão unidos agora, né, e a prefeitura, eu penso que poderiam ter essa autonomia. É um pensamento meu aqui, eu digo, dentro desse contexto do Supremo, que delegou poderes, eu realmente, assim, não tenho a certeza, mas se isso fosse possível, eu acho que com a sensibilidade do nosso governador, do nosso prefeito atual, quem sabe a gente venha conseguir, né, doutor? Acho que há uma esperança, né? Eu torço que sim, e desde sábado e domingo a gente vem batido nessa tecla, porque essa liberação dessas vacinas de Oxford foi algo muito rápido, né? Isso aconteceu em uma questão de poucos dias, então nós já vínhamos prestando atenção a esses estudos, a esses dados, então desde que nós ficamos cientes desses estudos e do acesso que nós teríamos aqui à vacina, a esse tipo de vacina, e o número de doses que nós teríamos, né? A gente, de fato, por nós termos uma população muito jovem, embora a gente esteja falando aqui de 36 mil doses, mas daria para vacinar muitos idosos, né? Se não toda a população de idosos acima de 85 anos, talvez boa parte da população acima de 80 anos. Então, a gente vem alertando os gestores da saúde aqui, tanto do município quanto do Estado, e as entidades de interesse no assunto, quanto a essa necessidade de se racionalizar, né, esse uso de vacinas e de recursos limitados que nós temos, né? Existe um outro problema da vacina, pois não, doutor. Né, se você me permite pois não, aqui, entrar, que é o seguinte, se fala muito em efeito colateral. Em saúde pública, né, e em maneira geral, para a tomada de decisões, o pior efeito colateral de uma vacinação é você passar a percepção de que as pessoas estão protegidas quanto as pessoas não estão. Tá? Isso aí é uma tragédia anunciada, uma tragédia humana anunciada. Então, a gente também tem alertado que essa vacinação, e existe muita festa, né, muita fanfarra sobre vacinas. Né? Você consegue colocar bandas de música, consegue fazer cortejos para vacinas, mas as pessoas, às vezes, param e esquecem um pouquinho de pensar. E raciocinar um pouco como é que vão usar aquelas vacinas. Então, você entregar essas vacinas, vacinar pessoas, né, em que não há nada provado que aquela vacina vá protegê-las, né, você pode ali estar entregando elas ao risco.
o risco de se contagiarem, porque há uma tendência de que pessoas vacinadas, elas baixam suas guardas, tá, em relação a medidas protetivas. Então, é muito importante que dos dois aspectos, um é do aspecto da eficácia e outro é do aspecto de você não intervir para piorar uma situação, né, que se racionalize, que se pense muito bem sobre a utilização dessas vacinas, porque nós não temos muito espaço aqui, como eu falei, nós já perdemos 1,5% dos nossos idosos acima de 80 anos. Isso é muita gente, né? Isso aí é uma tragédia. Né? Verdade. Então, se a gente tem como estancar isso, é melhor estancar o quanto antes. Vamos torcer, não é, doutor? E acreditar. Doutor, cada vez que o tempo vai passando, eu tenho a nitidez maior nos acontecimentos da importância aqui, doutor. Porque quando o senhor fala na vacina e o senhor aqui vacinado, eu já tive a Covid, hoje a gente diz assim, infelizmente, eu já tive a Covid pela primeira vez, que a gente não sabe se terá uma segunda. Mas eu noto nitidamente, depois de um ano, que aqui salva vidas. E como o senhor disse, com a vacina é muito comum se baixar a guarda, não é isso, doutor? E é exatamente esse, como eu falei, o maior problema, o maior efeito colateral da vacina é o efeito colateral de você passar a percepção da sociedade que a sociedade está protegida quando não está. Quando absolutamente isso não tem, mesmo para a mais eficaz das nossas vacinas de Covid atualmente, você ainda não tem uma proteção 100% contra a exposição viral, contra a infecção viral. Então, a gente tem como sociedade de chegar a um consenso de que nós precisamos nos vacinar e também precisamos continuar com as medidas protetivas para a gente aniquilar, eliminar esse vírus totalmente da nossa sociedade. Doutor Ricardo Azevedo, a gente chegou praticamente no final do programa Saúde Marcha de hoje. É lógico, aquela palavra, né, de esperança de vida que o senhor vai traduzir, vai falar. E, doutor, deixa eu falar uma coisa aqui, bem sincero. Eu já estou, doutor, estudando para o nosso programa mais adiante na área da oftalmologia, que o senhor é um gênio, é uma coisa realmente incrível e isso me estimula muito, doutor. Assim, eu quero agradecer demais ao senhor, porque apesar da ocupação que eu sei do senhor, do conhecimento privilegiado que o senhor tem, mas a gente consegue essa interação. O senhor é muito solícito, assim. Eu acho que é uma amizade aqui que se formou, viu, doutor? Não sei se eu fui, assim, muito amplo, mas é o que eu sinto no meu coração. Muito obrigado, doutor Ricardo. É um prazer, Fábio. É uma amizade, assim, nós somos unidos pela causa, né? A causa de salvar vidas, né? Como professor, como pesquisador, como médico. É sempre um prazer estar aqui, sempre que tiver assuntos interessantes, que a gente possa fazer uma diferença, alertar. Esse é o nosso papel, né, na sociedade, então a gente está disposto sempre a cumprir com esse papel. Mas será um prazer imenso vir aqui, voltar aqui, para conversarmos sobre algo tão maravilhoso como doenças de mácula. Né? Vamos mesmo. Doenças de mácula, doenças de retina. Já está combinado, né, doutor? Oftalmologia, olha, vai ser um prazer imenso. Eu espero que a gente tenha um controle maior sobre essa pandemia, que nós conseguimos iluminar as mentes dos nossos gestores para tomar decisões corretas, né, que salvem vidas e que esse Covid-19 se torne um problema secundário na nossa sociedade. Doutor Ricardo Azevedo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho só da clínica, como é que encontra o senhor. As pessoas sempre, né, inevitável, estão perguntando aqui, porque as vertentes do conhecimento do senhor são tão amplas que, sinceramente, doutor, eu acho que se o Alex Filho aí, numa oportunidade aí futura, disser, Fábio, serão agora 4 horas, 6 horas de programa, eu ficaria aqui com muita tranquilidade com o senhor. Pode ter certeza, doutor. E aí, onde encontra o doutor Ricardo Azevedo? Olha, o doutor Ricardo, atualmente, ele está atendendo na Vision Medical Plaza, principalmente doenças de retina, doenças de mácula, doenças oftalmológicas, cirurgia oftalmológica. Nós temos uma estrutura muito boa de referência para esse tipo de problema. O número da clínica é o 3031-5225. Né? É lá que nós
podemos ser encontrados, ou na Universidade Federal da Paraíba, onde eu sou professor da disciplina de oftalmologia, talvez um dos professores mais jovens da universidade. Né, mais jovens, recém-contratados. Entendi, recém-contratado. Mas nós temos um programa muito bom na Universidade de oftalmologia, de medicina. Estamos tentando organizar a parte de pesquisa, né, tentar introduzir essa vocação de pesquisa na universidade, porque você vê como a pesquisa faz diferença na nossa sociedade, né? Como é o divisor de águas, né? A gente vê isso de uma maneira mais amplificada em uma crise como essa. Doutor Ricardo, eu sei que o senhor é muito solicitado também nos Estados Unidos. O senhor está dando um tempozinho, ou agora vacinado, vai se arriscar a ir por lá? Qual é o pensamento do senhor, doutor? Olha, nós temos projetos em andamento nos Estados Unidos. A epidemia nada mudou em relação a isso, né? A gente tem uns projetos, inclusive hoje, antes de vir para o seu programa, a gente estava com um dos pesquisadores do Canadá, que trabalha conosco, né? Nós participamos de um estudo. Então, esses projetos, eles continuam andando. A pesquisa, de maneira geral, ela continua muito forte, né? A gente tem algumas limitações, principalmente quando envolve pacientes, né, que não têm Covid, pelo risco de se entrar no hospital com Covid e que possa ter Covid. Mas a pesquisa, de maneira geral, não foi tão impactada por essa pandemia. Doutor Ricardo Azevedo, muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando mais um programa Saúde Master. Dessa vez, a edição de número 76, aqui ao vivo, pela TV Master, já convocando a todos para o próximo programa, né, na próxima quarta-feira, será dia 3 de fevereiro, e contando sempre com essa audiência cada vez crescente. A partir de amanhã, ou a partir de alguns instantes, nós já teremos disponível esse programa de hoje para que todos possam baixar e compartilhar. É lógico que os compartilhamentos do programa através do WhatsApp e agora também muitos através do Telegram virou uma loucura muito positiva. É uma loucura que salva verdadeiramente vidas em todo o Brasil. Portanto, de coração, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima edição ao vivo do programa Saúde Master.